Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo das Escrituras, agora começando na primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 1, vem quase chegando ao Apocalipse. Então, a primeira carta de João, no capítulo 1, diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com respeito ao verbo da vida, a qual estava no Pai, nos foi manifesto. Anunciamos também a vós outros, para que vós mantenhais comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Versículo 1 a 4, resumidamente, desse capítulo 1, da primeira carta de João. São três. Essa é a primeira, e a mais longa, na verdade. O que era desde o princípio. Nesse comecinho da primeira carta, João usa uma expressão muito parecida com o que ele usa na própria introdução do quarto evangelho, onde ele diz, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Uma afirmação clara e inequívoca da divindade de Jesus, da eternidade de Jesus, e a posição que Jesus tinha como divindade junto ao Pai, como Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, a participação de Jesus na criação, Jesus como verbo eterno de Deus, por meio do qual todas as coisas foram criadas. Então, isso é uma afirmação assim que aparece logo no começo, o que era desde o princípio. Por que o que era desde o princípio? Porque quando os apóstolos escreveram cartas, algumas cartas são dirigidas para atender determinada necessidade. Algumas cartas, todas as cartas, na verdade, uma mais do que as outras. Então, para entendermos algumas expressões de João, nós temos que entender assim, a quem ele se dirige, qual o propósito da carta. A carta de João, essa primeira carta, é dirigida para combater o gnosticismo. Gnosticismo. E o que é o gnosticismo? Vou falar de novo, já expliquei antes, mas vou falar de novo, porque já faz umas cartas atrás aí que eu falei. Gnosticismo é aquela teoria, aquela ideia mística, oriental, misturada com o platonismo, com filosofias gregas e orientais, que dizia que no princípio a realidade era toda espiritual, não havia uma realidade material. Havia então não é nem um Deus, porque não é uma questão pessoal, é mais um tipo de energia fundamental, um ser assim não pessoal, tem que dizer isso, mas era uma coisa assim, uma divindade, por assim dizer, principal. E dessa divindade emanavam como raios, como se fossem raios do sol, pequenas divindades, ou raios, como se fossem pequenas divindades, chamadas eons. Então, havia um tipo de divindade principal e também algumas divindades secundárias, por assim dizer, que emanavam dessa divindade principal. Uma dessas emanações, um desses eons, chamado Sofia é a sabedoria dele, Sofia não é uma mulher, não. Uma dessas emanações, então, teria supostamente criado o mundo material e criado um aborto no espírito. É até curioso, como é que uma emanação secundária conseguiu fazer todo esse estrago? Mas o fato é que a ideia é essa. Então, esse mundo material, na verdade, é como se fosse uma prisão. Daí uma expressão platônica de Platão, que o corpo é o cárcere da alma, porque é como se assim tivéssemos que superar o corpo para podermos atingir a iluminação espiritual. As ideias orientais, todas elas orbitam nesse tipo de pensamento. O hinduísmo, principalmente, é todo cheio desse tipo de pensamento. O faquirismo do hinduísmo é baseado nisso. A judiação da carne, por assim dizer, ou o modo pelo qual os faquires indianos deitam em cima de pregos, praticam longos jejuns, ficam encostados numa árvore, não sei quanto tempo, essas coisas todas aí. São maneiras de supostamente suprimir a carne para dar vazão ao espírito. Essa é a ideia por trás dessa prática. Esse pensamento penetrou no cristianismo, e influenciou os pais da igreja. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos pais da igreja eram celibatários. E a maioria deles escreveram livros, inclusive, defendendo o tipo de vida solitária. Alguns conhecidos da igreja, por exemplo, eram ermitões, eram pessoas que se retiravam e viviam nos desertos. Parte disso aconteceu também por causa de uma degradação da igreja. A igreja, assim, mesmo em meio às perseguições, houve assim, uma queda no nível da igreja. Quando o último apóstolo morreu, que é João, a igreja meio que ficou assim, começou a pegar muita coisa. Desde os pais da igreja mais antigos, já começou a haver mistura do cristianismo com a filosofia grega, principalmente grega. Platão e Aristóteles passaram a ser assim, os encabeçadores de todo o desenvolvimento doutrinário que se seguiu depois
do segundo século já em diante. Cedo isso aconteceu. E pelo fato assim, da igreja decair assim, espiritualmente, houve grupos cismáticos e pessoas que se retiraram para o deserto, homens e mulheres. Começaram a fundar mosteiros, os primeiros mosteiros já eram lá do terceiro século, Pacômio entre eles, Pacômio, São Bento, São Benedito, foram os primeiros lá que começaram a fundar, tipo um monastério mesmo. Essa ideia já existia entre os judeus, porque tinham lá os essênios, apesar de não serem mencionados na Bíblia, mas havia os essênios que praticavam já o celibato. Havia essênios casados, mas havia essênios celibatários. Mas na igreja isso ficou tão forte, tanto que até hoje a doutrina católica ela é bastante influenciada por esse ideal de virgindade, que faz com que se crie, entre outras coisas, uma Virgem Maria, que nunca foi tocada por José, que não tinha outros filhos a não ser Jesus. Então, o único filho que ela teve era o filho do Espírito Santo, não de José. E por aí vai. Então, influenciam de tal maneira a teologia isso. E toda a teologia cristã, até hoje, ainda é influenciada por uma má vontade, por assim dizer, em relação às coisas da carne. Tanto que é difícil, por exemplo, mesmo hoje em dia, no meio do evangelho, ainda é difícil de falar abertamente sobre sexo, por exemplo. Ainda é por causa dessa influência, por incrível que pareça, ainda é o resquício de ideais, de ascetismo. Isso chama-se ascetismo, esse tipo de pensamento, que vem de ascensão espiritual. Por quê? Porque essa ideia sempre, como já disse antes, baseia-se no pressuposto de que a carne é má. Lá no fundo é isso. Mesmo a ideia que se desdobrou em pensamento cristão, mesmo essa ideia ainda tem um pé nessa ideia principal, que é uma ideia, a princípio, pagã. Desde o gnosticismo, depois o platonismo também tem esse mesmo tipo de ideia. A filosofia de Platão também tem uma ideia parecida com essa, de supressão da carne, supressão do corpo, para a ascensão do espírito. Daí o nome disso ser ascetismo. E os monges lá do deserto, as ordens monásticas, todas elas, o catolicismo e toda a estrutura ministerial católica é baseado nessa ideia de celibato para que o espírito, por assim dizer, se escape. Mas essa ideia, a altura em que João escreve essa carta, esse pensamento gnóstico é novo, não é um pensamento muito velho. Tinha aparecido recentemente. Algumas pessoas até dizem assim, que houve embate entre João e Cerinto, que era o mestre gnóstico da época. Mas ainda no primeiro século ainda vai ter Valentino e Basílio, outros mestres gnósticos, mas pouco se sabe sobre as pessoas. Se sabe, por exemplo, que houve um evangelho apócrifo, o evangelho de Tomé, que é chamado Quinto Evangelho erroneamente, que é um evangelho gnóstico, o evangelho de Maria Madalena, muitas ideias gnósticas, algumas coisas que apareceram aí pela influência do filme e do livro Código da Vinci. São evangelhos apócrifos gnósticos, muitos deles. Escritos gnósticos, que pegam o misticismo, assim, já havia no Antigo Testamento, entre o povo judeu, assim, mas misturado com ideias orientais, e constam de livros apócrifos. Livros apócrifos, principalmente, possuem esse tipo de ideia. João aqui está combatendo essa ideia. Em que sentido? No sentido de que Jesus, ele é desde o princípio. Jesus não apareceu repentinamente, porque o gnosticismo era recente aqui. E o argumento de João, que é parecido com o argumento depois de Irineu, e de Inácio, aliás, de Irineu Leão, vai rebater isso no segundo século. O argumento é que o Evangelho ele vem na esteira das promessas que foram feitas no Antigo Testamento. O Evangelho não apareceu de repente. Ele é profetizado no Testamento e está se cumprindo no Novo Testamento. Com a manifestação de Jesus, o Messias de Israel e toda a obra da cruz, como já dissemos antes. E João está indo mais longe. Ele está dizendo que é o que era desde o princípio, nós o fazemos a conhecer. Ou seja, Jesus ele é eterno. Ele é Deus eterno e se manifestou em carne para nos salvar. Aqui ele está contrapondo as afirmações do gnosticismo, que tinha aparecido como uma revelação recente, e que vai negar a encarnação de Jesus. Nós vamos ver depois, mais para frente, nessa mesma carta, de que maneira eles fazem isso. Mas eles negavam a encarnação do verbo, a encarnação de Jesus, e diziam que Jesus era um tipo de fantasma, porque como eles acreditavam que a matéria era má, então Jesus não podia ter se encarnado. Essa é a ideia do gnosticismo. Existe esse pensamento por aí até hoje. E João aqui está contrapondo tudo isso com a divindade de Cristo. A divindade de Cristo, a eternidade de Jesus, é anterior a qualquer religião que apareça no mundo e que se coloca como rival do Evangelho. Isso vale tanto para o cristianismo quanto para qualquer outra religião que temos no nosso meio. E que
É rival do cristianismo, não é paralelo, é rival. Não é paralelo com o teólogos liberais falam, mas é rival. Não se pode ser cristão e ser outra coisa. Então, o João evoca então, o testemunho pessoal dele para falar do verbo. Por quê? Porque Jesus escolheu as pessoas lá dentro, que eram os apóstolos, e escolheu pessoas a quem ele apareceu, porque está escrito no livro de Atos que Jesus não apareceu a todo o povo. Paulo também menciona isso. Ele não apareceu a todo o povo, mas a pessoas que ele mesmo escolheu. Apareceu a mais de 500 pessoas de uma vez. E quando João escreve essas palavras, ele está próximo desse acontecimento. São acontecimentos que, para as pessoas que viviam nessa época, podiam ser lembrados e conversados. É como se hoje em dia pessoas, assim, como é que eu vou dizer, negassem a existência de uma pessoa recente, assim, que nós conhecemos, nós vimos, mas as pessoas lá no futuro não vão negar que jamais existiu. É uma situação curiosa essa, mas é assim. Porque agora, atualmente, você estima que é por indício que quer que Jesus jamais existiu. Os apóstolos existiram, Jesus não existiu. Enquanto que as testemunhas são testemunhas justamente de Jesus e de sua messianidade. E como já disse antes, pagaram um alto preço por esse testemunho. Eles foram até a morte por esse testemunho. Todos eles. A maioria deles, curiosamente, o único que morreu de morte natural é João. Mas os apóstolos foram todos martirizados. Pregaram e pregaram aquilo que viram e testemunharam do que viram e ouviram. E agora o ceticismo, que é o ceticismo atual, pós-moderno, quer dizer que simplesmente nada disso aconteceu. E vão evocar a ausência de credibilidade de pessoas que viram a Jesus. Mas é claro, quem vai testemunhar é quem viu, não é quem não viu. Então é uma coisa muito óbvia. Porque o argumento dos céticos hoje em dia é isso. Mas as pessoas que estão escrevendo isso são pessoas cristãs. É claro que são pessoas cristãs, que não creriam, ora. De qualquer maneira, João está evocando o seu testemunho pessoal, assim como Pedro, para afirmar essas coisas. O que nós temos que entender a partir desse ponto do Evangelho de João é o seguinte: Jesus é o verbo da vida. Ele se associa com essa identidade espiritual de Jesus, coloca-se como testemunha pessoal disso, e ali ele depositou a vida dele como prova disso, como os outros apóstolos. E Jesus, como verbo da vida, é a pessoa que criou todas as coisas. E a pessoa também que vai encabeçar a nova criação. Então, a mesma pessoa que criou todas as coisas é também o responsável pela renovação da criação. Vai também acarretar a nova criação. Porque o novo homem nascido em Jesus é pertinente aos novos céus e à nova terra que se manifestarão quando Jesus voltar. O ponto é que nós temos essa primeira ressurreição, que é ressuscitar em Jesus, e teremos uma segunda ressurreição quando ele voltar. Obviamente que quem morrer vai ser ressuscitado, quem estiver vivo vai ser transformado. Mas vai ser uma mesma operação sobrenatural, para que tenhamos corpos adequados aos novos céus e nova terra. Tudo isso vindo pelo verbo da vida, que aparece no princípio do Evangelho de João, dessa maneira, e que aqui é repetido ao mesmo tempo. Porque Jesus, como verbo da vida, como Deus eterno que é, ele criou todas as coisas, veio a esse mundo, morreu na cruz para resgatar toda a criação. De modo que o verbo da vida é o mesmo que criou e é o mesmo que redimiu toda a criação. E nós escutaremos isso nos novos céus e nova terra, e nós perseverarmos até o fim. Essa é a promessa dele para nós. Depois, continuando, versículos 5 a 7, resumidamente, diz assim: Ora, a mensagem que vos anunciamos é que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é luz e nele não há treva alguma. E aqui, no caso da luz, no caso, tem implicações morais e espirituais. A luz aqui é a retidão. A luz aqui é a santidade. No nosso caso, é a vida em santidade. Mas Deus, ele em si mesmo é luz. Sede santo porque eu sou santo. Está desde o Antigo Testamento esse mandamento. E aqui, novamente, eu vou enfatizar a diferença entre o nosso Deus, o Deus verdadeiro, e os falsos deuses. Que, por assim dizer, apoiam tudo quanto é pecado. Os falsos deuses se mostram como falsos nesse ponto. Não há código de santidade em religião nenhuma. Não há código de santidade. Não há, assim,
Mandamentos de santidade. Não é sequer a noção de pecado. Vamos ver isso mais depois. Não é sequer a noção de pecado. E o elemento distintivo de sempre do povo de Deus é que nosso Deus é um Deus santo. Sempre foi isso. Ele é luz e não habita trevas alguma. Se existe pensamento místico, diabólico hoje em dia, que diz que o bem e o mal são apenas um contraste, que o mal é o lado esquerdo de Deus, são maluquices esotéricas e teosóficas, que existe pensamento, não é um pensamento da palavra de Deus. Não é. E sempre a adoração de Deus foi completamente distinta de toda adoração pagã. Porque na adoração pagã, inclusive, havia celebrações que envolviam sexo ritualizado. Por isso que lá na palavra de Deus diz que o rei, quando o rei subia, o Ezequias, Josias, os reis piedosos se levantavam, expulsavam os prostitutas e prostitutas cultuais, porque havia um tipo de adoração em que simulavam a ligação do céu com a terra através do sexo. Como se a mulher fosse o céu e o homem fosse a terra, alguma coisa assim. Então, tinha ritualizações assim que envolviam o sexo. E tinha muito devoto nesse tipo de adoração. Mas, ao ponto assim de que Aristóteles chegava a dizer que as imagens indecentes não podiam estar em outro lugar, não podiam estar em passeios públicos, mas apenas em lugares onde Deus advogasse aquelas coisas. Ou seja, estátuas de sexo que estão no tempo de Diana. No caso aqui de Afrodite, né? Diana é o nome romano, Afrodite. Aqui está no tempo de Afrodite. A deusa que era do sexo, aí podia ter uma imagem erótica, no caso, mas em outro lugar não. A esse ponto ficou a coisa. Tanto que havia ícones, havia imagens de sexo espalhado pela Grécia, depois pelo Império Romano, completamente tinha algumas coisas assim. Enfim, havia então essa libertinagem. E esses deuses eram deuses assim, os deuses pagãos, além de não serem deuses santos de maneira, eles não eram tão cruéis quanto os seres humanos. Eram deuses que tinham que ser aplacados muitas vezes com sacrifícios humanos. Juvenal, por exemplo, um outro poeta pagão chamado Juvenal, ele escreve: deuses cruéis, mutáveis e iracundos, só na imundície e podridão fecunda. Esse é o testemunho do poeta pagão Juvenal sobre os deuses pagãos. Nosso Deus é Deus de luz e nele não habita treva alguma. Agora, o que João fala a seguir também é muito importante. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Mantemos comunhão uns com os outros. Uma coisa que o crente tem que entender e tem que aprofundar o seu entendimento acerca desse aspecto. O nosso relacionamento com Deus deve derivar em comunhão. O nosso relacionamento com Deus deve derivar-se ou deve ter como consequência níveis cada vez mais profundos de comunhão uns com os outros. São dois aspectos inseparáveis. Comunhão na igreja e andar na luz são duas coisas inseparáveis. O nosso relacionamento com Deus deve ter esse aspecto. O que é a igreja? A igreja é a expressão do todo que deve ser a nossa vida de fé. E toda a nossa vida de fé é andarmos como povo de Deus, como povo, como irmandade, como irmãos e irmãs no Senhor. É termos a expressão corpórea da nossa fé na forma da comunhão da igreja. Esse é o testemunho real. Esse é o testemunho real. E aqui, de novo, novamente, eu tenho que falar dos tais desigrejados, de pessoas que hoje em dia estão redefinindo a igreja, estão dando a igreja como algo dispensável. Essas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus. Seja quem for, sejam pastores assim, muito aceitos, sejam pastores que já estão com o pé atrás, seja quem for. A pessoa que falar que a igreja é dispensável, essa pessoa está pregando uma heresia. Temos que ter relacionamento com Deus e comunhão com os irmãos, sim, porque esse é o conforto da nossa fé. E ninguém tem autoridade para mudar isso. A palavra de Deus fala isso. E pastor nenhum tem autoridade para dizer uma outra palavra que não seja essa. Prestaremos contas por isso. Eu e todos os pastores, se falarmos algo diferente do que as palavras dizem. Se andarmos na luz, temos comunhão. Quais são os temas da nossa comunhão? Entendemos isso? Quais são os temas? Porque já vi pessoas que ideologizam comunhão, acham uma maravilha os irmãos estarem juntos. Oh, que doçura os irmãos estarem juntos. Salmo 133.
mas muitas vezes tem relacionamento rompido com esse ou com aquele irmão. Eu tenho um ideal de comunhão aqui, mas aquele irmão ali eu não vou com a terra dele. É mesmo? Então você não entendeu. Você não entendeu. Se há inimizade em nosso meio, se há impaciência, se há ausência de misericórdia, se há ausência de generosidade, se há ausência de expressões práticas de comunhão, de fato, nós não entendemos comunhão. Se não temos paciência pelo modo como o irmão pensa, pelo modo como o irmão ora, se não temos paciência pelas fraquezas dos irmãos, não temos misericórdia, não entendemos comunhão. Se temos dificuldade de relacionamento, aquele irmão ali, meu Deus, o que você está fazendo na igreja, meu Deus do céu? Será que o evangelho não foi entendido ainda? Será que o evangelho não foi entendido como uma norma que nos renova o coração justamente em relação ao nosso próximo? Porque aquilo que nos veio como corte de comunhão em relação a Deus, aquilo que nos tirou da comunhão com Deus, é o mesmo elemento que nos tira a comunhão com os irmãos e com o próximo. É o mesmo elemento. Se andarmos na luz, andamos em comunhão. O que é a igreja e o que ela representa? Pense nisso mais uma vez. A igreja é a família de Deus. A igreja é a expressão corpórea daquilo que Deus intentou. Por que Jesus diz lá na última cena, no Evangelho de Lucas, tenho desejado ardentemente celebrar essa Páscoa convosco? Porque não o farei de novo, até que venha novamente celebrar isso com vocês no reino do meu Pai. Por que Jesus estava ardentemente desejando fazer aquela Páscoa? Porque naquela celebração estava prefigurado o que seria depois a norma para nós como igreja. De sermos emanados em um só corpo. O desejo ardente de Jesus era ser um conosco. O seu amor por nós leva a isso, a ele ter assim, um desejo ardente de celebrar antes do seu sofrimento, celebrar aquilo que ele iria realizar depois. Jesus tem desejo ardente por quê? Porque isso se manifestou agora no Evangelho. Não era uma coisa que havia lá no Antigo Testamento. Israel nunca alcançou isso. Esse nível de identidade de Jesus, conosco de Jesus, nunca houve jamais isso no Antigo Testamento, em relação a Deus, ao Pai e o povo de Deus, lá no Antigo Testamento. Jesus estava lá também, sim, mas ele, por assim dizer, não podia, enquanto ele não morresse por nós, enquanto ele não possibilitasse realmente o envio do Espírito, de sermos um povo realmente assim, aliançado com ele, a esse nível de sermos um só Espírito com ele, enquanto ele não viesse, não fizesse o sacrifício da cruz. Esse nível de interação dele com seus filhos, com as pessoas que ele tanto ama, não seria ainda possível. Daí um anelo profundo de Jesus de celebrar aquela Páscoa, porque ele entendia o que aquela Páscoa era. Ele entendia o seu amor ardente levava a querer fazer aquilo. E a promessa dele é que uma Páscoa eterna será celebrada. Porque os novos céus da nova terra é o encontro da noiva com o Senhor. Jerusalém celestial, prefigurando a igreja, desce como um noivo adornado para receber o esposo. E esse casamento místico, espiritual, é a eternidade com Jesus. Se agora temos a possibilidade de sermos um só Espírito com ele, na eternidade estaremos completamente existindo nele. Isso vai acontecer. E Jesus é o cabeça da igreja. Temos que entender isso agora, esses termos agora. Não temos que esperar pela eternidade para finalmente desvelar. Nós temos que andar naquilo que podemos entender agora nesse sentido. De andar na luz e termos comunhão com os outros em todos os tempos, o que é comunhão, com toda a paciência, com toda a tolerância, com todo o amor, com toda a graça, com todo o doar-se uns para com os outros. E largar na mão realmente de toda a mesquinharia, de toda a incerteza, todo o preconceito, toda a melindre, largar a mão dessas coisas. E amadurecermos nessa percepção do que somos como família e o que devemos uns para com os outros para que se concretize o sermos família de Deus agora. Porque Jesus é o cabeça dessa família que é a igreja, que somos nós, com tudo que devemos ser também uns para com os outros, em comunhão. Se andarmos na luz, as coisas implicam dessa maneira, não menos do que isso. Entendamos isso e cresçamos nisso. Finalizando aqui, versículo 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Por quê? Porque o pecado é a nossa natureza caída, é a expressão daquilo que somos
para além de qualquer acidente relacionado a gênero. Somos pecadores como homens e mulheres, como jovens, como velhos, como brasileiros, como americanos, como chineses, como esquimós. Agora está um frio aqui em Foz do Iguaçu, está 5 graus agora, como esquimós. Somos pecadores. E a norma do pecado que, infelizmente, nos foi trazida pelos nossos pais, Adão e Eva, essa norma está sobre nós como condição. Se negarmos isso, estamos negando algo capital. Não é questão assim, de baixa autoestima, de se valorizar, baboseiro. Não é questão disso. É questão de nos vermos sobre o nosso mais verdadeiro aspecto, que é o nosso pecado e a nossa necessidade de redenção. O todo da nossa trajetória está encaixado aqui. Se não confessar o nosso pecado, nós não entendemos realmente. Não entendemos realmente o nosso ponto mais, como é que eu vou dizer, mais evidente daquilo que retrata a nossa real condição em relação a Deus. Então, nós temos que confessar, viver admitindo nossa condição e nossa necessidade de Deus. Viver admitindo isso. Não é só confessar assim, eu sei que eu tenho defeito, eu sei que às vezes eu erro. Essa bobagem que se fala só dentro de um argumento, para parecer humilde dentro de um argumento secundário, enquanto que na prática se é orgulhoso de muitas maneiras, se tem dificuldade realmente de se dobrar, de dizer, perdoa meu irmão, que nem a gente canta, né? Eu sou vivo para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Essa capacidade que a gente tem que criar. Porque nós temos pecado uns com os outros e temos pecado principalmente diante do Senhor. Como fácil admitir isso? Como eu disse antes, num termo geral, sempre admite tudo. Mas admite para se elogiar em seguida. Eu sei que tem esse defeito. Depois de estar se elogiando aquela mesma coisa que chama de defeito, já começa a elogiar logo em seguida. É assim que nós fazemos. Temos que confessar aquilo que é pecado. Confessar, não é elogiar. Não é camuflar. Não é redimensionar. Mas realmente confessar nossa condição de pecadores em tudo aquilo que se manifesta. Porque nós confessamos isso assim, teologicamente. A queda, depravação total. Numa teologia isso é muito bonito. Mas aqui o que se pede é que se faça isso perante Deus com toda a humildade e que se vive em comunhão a partir dessa admissão. Com a capacidade, inclusive, de nos humilharmos perante uns aos outros e pedirmos perdão uns para com os outros também. Também. Porque às vezes as pessoas falam de pedir perdão para Deus justamente para contornar o pedido de perdão que deve aos irmãos, muitas vezes. As pessoas fazem isso também. Nós temos que deixar cair essas máscaras e confessar aquilo que nós somos. Confessar de toda maneira que se confessa. E vou dizer uma coisa. As filosofias e religiões do mundo não vão fazer isso. Não fazem isso. As filosofias e religiões do mundo não entendem a pecaminosidade do ser humano. Não há uma filosofia que afirme que o ser humano é pecador. Pelo contrário. Afirma justamente que é negativo que a pessoa se assuma como pecador. E temos aí a filosofia de Nietzsche, que é o pensamento mais comum hoje em dia. Nietzsche, Karl Marx e Darwin, Charles Darwin. São os três de hoje em dia. A trindade satânica de hoje em dia é isso. A heregíssima trindade satânica de hoje em dia são esses três. Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Charles Darwin. Porque as pessoas hoje em dia são orgulhosas, como Nietzsche fala, são materialistas, como Marx advogou, são socialistas, embora não se deem conta, e acham que a ciência explica tudo. Que não está na ciência, está errado. A ciência é o Deus desse século agora. É a dona ciência que manda e desmanda o que se deve fazer e no que se deve acreditar. E nenhuma das teorias fala do pecado. Não tem como falar do pecado. As religiões estão pouco. E as religiões? Muito bem nas religiões. Os rituais de purificação que se fazem nas religiões não são expressão de pecaminosidade. Se alguém aqui que está me ouvindo alguma vez conheceu um indiano, pergunta lá para o indiano, você toma banho lá no Ganges para se purificar? Purificar do quê? Ah, das impurezas. Tá, as impurezas são o quê? Ele não vai dizer que é pecado, porque não tem essa noção na religião. Às vezes eu falo isso com pessoas da igreja, pessoas ficam assim, com aquela cara de paisagem. Eu falo para alunos no seminário que não existe noção de pecado e de redenção das religiões, se surpreende. Vocês acham o quê? Vocês acham, por exemplo, que o muçulmano,
Ele acredita que tem pecado, que o pecado dele é perdoado de alguma maneira, através de Maomé, ou através dos ensinos de Maomé. Pergunta para o muçulmano isso. Vocês acham que o budista, ele sabe que ele é um homem pecador diante de Deus? Você acha que o budista acredita nisso? Pergunta para um budista. Pergunta para um Hare Krishna. Pergunta para eles. O que é o pecado para você? E veja se eles vão te dizer uma definição bíblica. Porque se o ser humano admitisse o seu pecado, aqui fala para admitir e confessar nossos pecados, aí seremos perdoados, só nessa condição. Se eles não fazem isso de forma religiosa, que redenção existe? Porque se confessassem o seu pecado, admitiriam também que haveria de haver um redentor. Porque não teria como simplesmente nós sermos pecadores e através de rituais de abolição nos purificarmos. Então a noção de pecado não é a mesma do Evangelho, em religião nenhuma. Porque se entendesse o pecado como ele é de fato, entenderiam que regrinhas externas de abolições não são suficientes. Não fazem com que o ser humano supere aquilo que ele tem de mais essencial como sua condição diante de Deus. De caído, realmente. Agora, se pelo contrário, admitirmos nosso pecado, ele é fiel e justo, porque existe uma coisa que só Jesus pode fazer. Nos purificar do nosso pecado. Isso é uma coisa que só Jesus pode fazer. E aqui eu vou bater nessa tecla até ela afundar. Esse é o engano das religiões. Vou falar isso quantas vezes você fala. Esse é o engano das religiões. Não há essa possibilidade de uma outra religião. Não deem ouvidos a pastores liberais. Não deem ouvidos a pastores que escamoteiem nesse aspecto. Não tem como sermos purificados dos nossos pecados em Buda, em Maomé, em qualquer outra coisa. Em Allan Kardec, seja o que for. Esse é o engano das religiões. Ele é teoria. E a vida em comunhão são aspectos complementares. Porque aqui também fala. Ele é perdido para purificar de todos os pecados, purificar de todas as injustiças. Nós enganamos a nós mesmos. E aquilo que o João está dizendo é que nós temos os corações purificados pelo sangue de Cristo, porque só Ele pode fazer isso. E temos vida em comunhão nessa redenção. Porque o que compartilhamos uns com os outros é estarmos debaixo dessa mesma redenção. Somos redimidos para andarmos como corpo. As pessoas não entendem isso. E, infelizmente, a superficialidade desse sentido da comunhão. Mas nós devemos entender isso como coisas inseparáveis. Terminando, eu quero dizer uma coisa. Nesta carta de João, quando diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, várias passagens vão dizer algo parecido. João vai colocar aqui várias dicotomias assim, vai ter ideias opostas, dicotomia, ideias opostas. Luz e trevas, mundo e evangelho, né? Carne e espírito, vai aparecer aqui nessas cartas de João, essas dicotomias. Por quê? Porque existem essas dicotomias inseparáveis. A coisa que nós temos que escolher realmente. Não tem assim, nenhum tom de cinza. Quanto mais cinza. Não há tom de cinza aqui. E algumas coisas nós temos que realmente fazer escolhas muito, muito claras, por aquilo que nós entendemos que o Evangelho nos leva a essa escolha, a esse dilema e a essa escolha inevitável. O Evangelho de João as cartas de João vão trazer isso, essas oposições, porque se existem coisas realmente que podemos aproveitar do mundo sem que necessariamente nos comprometamos, existem coisas realmente que nós devemos realmente fazer escolhas, e isso aí é inevitável. Nosso Deus é um Deus de luz, e toda a luz que esse primeiro capítulo fala é o fato de sermos redimidos em Jesus e a necessidade de viver em comunhão. Isso é toda a luz, e isso é o andar da luz. Entendamos isso como coextensivo, como uma unidade de vida. Andar na luz é confessar os seus pecados e ter comunhão com os irmãos. Em tudo aquilo que comunhão significa e implica em renúncia, em entrega e em disponibilidade. Amém? Deus abençoe.